A amizade é para o nosso organismo tão importante quanto a água. A amizade é, portanto, tão preciosa para a nossa vida quanto a água para o nosso organismo. Olá pessoal, peneirando no ar para fazer uma boa provocação. Amizade em época de política, né? Em época eleitoral. A política por si só não é de toda negativa, é necessária e a política, quando é bem aplicada, é uma coisa positiva, certo? Mas como é que a amizade sobrevive nesse período? E não só isso, vamos pensar um pouquinho sobre a amizade, que está um debate um pouco filosófico e a gente está tá puxando esse conhecimento através de uma produção que o professor já fez, que é um livrinho chamado Elogio da Amizade, que é um livro que ele escreveu já tem um bom tempo. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a amizade. Que valor é esse, professor, e por que é importante nos dias de hoje? Olha, quando eu me dediquei a estudar esse tema, eu vi o quanto é importante para a reflexão da existência humana a amizade. Porque é um tema que ele perpassa os grandes escritores, os clássicos. Por exemplo, para os cristãos, a Bíblia é um livro por excelência, né? E a Bíblia dá uma ênfase muito grande. Quem tem um amigo tem um tesouro. Isso é uma lição, digamos assim, das Escrituras para os cristãos. Mas os filósofos clássicos, como Aristóteles, Cícero, outros grandes pensadores, até Rousseau, que vem depois na história da educação, eles sempre valorizaram a amizade. E dizem, é comum no pensamento deles, reconhecer que a amizade é uma espécie de centelha de uma divindade que está presente no coração do homem. O próprio Cícero diz que provavelmente menos importante do que a amizade mais importante do que a amizade é apenas a sabedoria, porque a amizade está muito acima das outras virtudes. Isso é interessante porque se os pensadores dizem que há uma centelha divina, né, então isso perpassa o tempo. Né? E a amizade, se vê pensadores da época clássica, né? Uhum. Assim, Cícero, né? Lá das antiguidades, que já falavam desse valor e perpassa o tempo. Então é vital para o ser humano a amizade. Agora, uma coisa que eu estou pensando aqui é o seguinte: há um escamoteamento, um falseamento dessa amizade e das relações nesse período, né? Às vezes por trazer a questão do marketing eleitoral, para atrair o voto do eleitor. Então, uma falsa amizade que aperta a mão, que dá aquele sorriso, que tem o interesse, né? Dá aquele abraço, bota aquela criança no colo, né? Naturalmente, isso faz parte do jogo político ali, né? Mas a população, né, de certa forma, percebe isso, né? E está, às vezes, né? Eu sei que às vezes a gente está num nível mais de valor humano, mais aprofundado, e tem o nível do cotidiano, né? E como é que a amizade é vista como essa prática cotidiana também, professor? Então, vamos primeiro voltar à função do político, de um modo geral, que é a arte de administrar o bem público, de fazer um bem a uma coletividade. Então, é uma função nobre e necessária para o desenvolvimento de uma sociedade. Agora, por que é que no período político eleitoral a amizade, vamos dizer, se desgasta? É porque geralmente o candidato se apresenta como em função de si próprio, de ganhar o voto, né, de dizer que é isso, é aquilo, e às vezes não é coerente com a sua vida passada. E o povo sabe disso, o povo percebe. Então, a propaganda, muitas vezes, ela vem para convencer, mas um convencimento que pode ser falso. Agora, uma coisa interessante. Muitas pessoas que são eleitoras, elas projetam os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos
na figura do representante político, né? E até suas raivas também, né? E nesse jogo de projeção desse sentimento, né, você acaba tão vinculado ao candidato A ou B ou X, que quando há um debate mais acalorado, você pode até desfazer uma amizade. Né? Isso, pessoal, assim, infelizmente a gente vê muitos isso nos grupos de WhatsApp, nas rodas, às vezes, não de conversa pessoal, porque o tom às vezes é diferente, mas quantas desarmonias em grupos familiares, né? Porque a pessoa se vincula tão fortemente, né? E esquece que o candidato é uma pessoa, uma individualidade, que tem as suas falhas, ninguém é salvador de ninguém, e esquece também que aquela figura que está ali, né? Aquele primo, aquele parente, né? Não é o candidato que ele defende, é uma pessoa individual diferente, entendeu? Então, assim, pessoal, se quer uma dica, saibam debater política é importante, propostas, ideias, mas não desfaçam a amizade por causa disso. Né? A amizade é necessária ser mantida, né, professor? Mas vamos voltar um pouquinho para a sua obra aí. O que acha que você pode trazer mais para a gente sobre a amizade aí, que é importante? É um trabalho que eu procurei também evidenciar a importância da amizade do ser humano com a natureza, com os animais, por exemplo. Então, por quê? Porque a amizade, ela perpassa não apenas a relação com o outro, semelhante, mas também com o ambiente onde você está vivendo. Então, é muito comum, a essa lógica hoje da destruição da natureza. Isso é uma falta de sensibilidade do homem para com o ser vivo semelhante, que é o animal, que são as plantas, que é a ecologia onde ele vive. A amizade é para o nosso organismo tão importante quanto a água. A amizade é, portanto, tão preciosa para a nossa vida quanto a água para o nosso organismo. Na mesma perspectiva da valorização da amizade como bem essencial da vida, vale a pena conhecer as reflexões do monge beneditino Anselm Grün, que enaltece a amizade como dádiva misteriosa que dá sentido à vida. Ao citar o pensamento de Santo Agostinho, para o qual, abre aspas, sem amigo nada é agradável, Grün reconhece que, abre aspas, sem amigo a vida fica cinzenta, perde toda a afabilidade, fecha aspas, cotejando o pensamento de Platão ao afirmar que Deus faz os amigos, Deus leva o amigo ao amigo. E do filósofo Pitágoras, que considerava a amizade, entre aspas, a mãe de todas as virtudes. Muito bonito isso. O espiritualista beneditino reforça a tese da amizade como centelha divina. Então, você vê que são vários filósofos aí centrando nesta questão da amizade como um valor essencial para a vida. Eu até digo mais na frente nesse livro que às vezes um casamento, a relação pai-filhos, a relação marido-esposa e mulher e esposa, pode ser até perpassada de amor, mas sem a amizade termina se desgastando. Ou seja, a amizade é um condimento fundamental para o amor, para a própria caridade como virtude, né? E ela traz um sentido, digamos assim, de alegria, de satisfação e de gratuidade. De gratuidade. Quem é amigo não por interesse, mas por uma gratuidade dessa relação. Daí que está o grande valor. Porque às vezes o cara diz assim, bom, eu faço uma caridade porque eu vou ser recompensado na outra vida. Sim, né? sim. Então, Ou nessa está mesma... havendo aí um interesse. é. Mas quando o Evangelho, a Escritura diz que a tua mão direita não saiba o que fez a mão esquerda, né? Ou seja, sem segundas intenções, interesse de agradar, isto é digamos assim, um sentido
muito profundo E como é bom da amizade. a gente estar sempre do lado daquelas pessoas que a gente gosta, né? Apenas só jogando conversa fora, sentado do lado, né? E revendo os amigos. Eu mesmo, quando acabar esse vídeo aqui de fazer, eu vou ligar para um amigo meu para perguntar como é que ele tá, né? Marcar até para a gente se encontrar. Então, a amizade é necessária em qualquer relação humana, né? Então, eu Né? gosto... Porque nas relações de parentescos, conjugais, existem dinâmicas além da amizade, mas a amizade tem que estar em todas. Uhum.